sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Goldcast. Eu sou a Giovana Pós, idealizadora desse pod, e hoje teremos uma presença ilustríssima. Dr. Felipe Vitorino, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial, e o Dr. Guilherme Xavier, que é cirurgião dentista, especialista em endodontia, ortodontia e harmonização orofacial. Sejam bem-vindos, meus amigos. Oi, Gi, mais uma vez a gente aqui, que bom, espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigado pelo convite, vamos aí hoje bater um papo bem legal, que acrescente todo mundo. Oi, Gi, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, pessoas maravilhosas que eu gosto tanto de estar junto sempre. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez para discutir, debater um pouquinho aí sobre um tema muito bacana. Show! Mas antes de tudo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreve no canal. Ativa o sininho para você sempre receber quando a gente vai ter um vídeo novo, tá? Bom, vamos falar então sobre um assunto que é muito atual, que são os updates de toxina botulínica. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes aí da nossa temporada. E queria falar com vocês, principalmente, qual é o procedimento que vocês mais realizam no consultório de vocês, na prática clínica de vocês? Por incrível que pareça, toxina botulínica realmente é o campeão, é o que eu mais faço, é o que a gente mais procura. E é o início da ROF ali, né? É o início que você vai propor para o paciente. Ah, sem sombra de dúvidas, a toxina é o carro-chefe, acho que de todo mundo que faz harmonização orofacial. A toxina ela é um coringa muito grande, né? Por ser um tratamento muito preventivo, então ela é muito indicada para a maioria do público, né? Eu acredito que a gente precisa discutir bastante sobre isso, porque é um tema que a gente tem que sempre refinar a nossa técnica, né? Então eu acho que é muito bacana a gente poder estar conversando sobre isso aí. Com certeza é o procedimento número 1 que eu faço no consultório. Aqui também a toxina botulínica é o procedimento com certeza mais popular, não só pela quantidade de pacientes, mas sim pela recorrência dos pacientes. Então a gente consegue fidelizar aquele paciente, porque dependendo aí da musculatura dele, a gente já indica o retorno para ele. Então a gente tem aí no mínimo, né, atender o paciente em 3 meses, e isso vai variar aí de cada planejamento que a gente faz, mas principalmente por que updates de toxina botulínica? Porque a gente sabe hoje que a gente vai ter muitos mitos. Vamos começar a falar sobre esses mitos que foram quebrados aí durante a nossa trajetória da ROF? Claro, com certeza, bem polêmico. É um Então, vamos assunto lá. polêmico. Primeiro, eu deixei até anotado aqui em tópico para ficar mais fácil para a gente discorrer. Deitar. Assunto polêmico, né? Bom, então a gente está vendo aí os novos estudos, né, que não tem a necessidade de ficar sem deitar por 4 horas, e é algo que está sendo polêmico. Tem gente que está indicando, tem gente que ainda está sendo mais restrito de querer indicar ou não, mas eu acho que está desenvolvendo o assunto, né? O que a gente tem visto é que a toxina ela se liga muito rápido na placa motora, né? Essa ligação, a literatura propõe aí dentro de 15 minutos, né? O tempo suficiente para a toxina já se ligar completamente ali na placa motora. Então, esse costume que médicos e dentistas tinham de pedir para o paciente não abaixar a cabeça, não deitar durante 4 horas, eu acredito que está entrando em desuso, né? Por conta das evidências que têm se mostrado contrárias a isso, né? E os mais antigos ainda estão meio receosos ainda de passar essa informação, né? Até mesmo uma cultura dos pacientes, né? Os pacientes já Isso. falam, ai, não pode deitar, não pode baixar a cabeça. Agora, pra gente falar isso, pra gente conseguir inserir isso na Que é o que cultura, claro. Outro assunto importantíssimo, gelo, gente. Mudou tudo, né? Mudou. Hoje mesmo, na minha prática, eu não uso mais gelo. Eu também, eu gosto de usar gelo só para poder fazer anestesia. Então, assim, analgesia para o paciente, mas para a toxina botulínica eu não utilizo, tá? É uma prática que eu prefiro utilizar o Vibra, né, o T-Viber, como o pessoal chama, até por conta daqueles estudos que comparam com gelo
e o Vibra e E a a pomada Embla, Sim. né? Então, os pacientes têm um conforto muito maior com o Vibra, né, nesse Exato. estudo aí que comparou esses 3 métodos. Então, eu uso porque eu vejo que os pacientes não sentem dor. Eu acho que outra influência do gelo é o calibre e a mão da calibre da agulha e a mão do injetor, né? Então, quanto mais a gente faz, mais a gente treina a nossa mão para fazer uma injeção menos dolorida, eu acredito, né? E eu acho muito, muito importante lembrar desse estudo aí, que comparou todas as técnicas. Eu acho importante quem faz toxina botulínica ler ele e se atualizar sobre essas informações. E eu Você sempre fala nas suas aulas, né, doutora Giovana? Sim, eu sou a fã do T-Viber, Aham. sempre utilizei. E depois, isso da prática clínica a gente já notava, e depois mais pra frente a gente vem com esse artigo e consolida lá todos aqueles momentos que a gente já havia praticado na clínica. Isso é muito legal, então a gente passa a substituir. Não sei se vocês chegaram a usar aquelas canetinhas de gelo. Era muito difícil, porque você não conseguia terminar uma toxina, aquela caneta já não estava Perdeu. mais gelada, já tinha Era perdido. muito rápido, você tinha que comprar duas para compensar você colocar uma e a outra tá gelada. Achei muita função. E eu li alguns estudos, eu não me lembro agora o nome do estudo do autor, mas que parece que tem alguma influência na eficácia da toxina aplicar gelo antes e depois da aplicação. Então eu acho que Exato. tem que tomar um cuidado pela toxina ser uma molécula muito sensível. Eu acho que o gelo talvez influencie negativamente no resultado, na durabilidade, talvez. Então eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com a toxina. Eu Hoje acho a gente que... entra no consenso do Viber. Nós todos. Isso. sim. Viber Eu acho importante a gente falar e isso. sem gelo E sem pós. gelo pós. Sem gelo pós. Sim. Não aplicar nada. Eu acredito que só se precisar um trombolítico, trombofobe, para poder, em caso de hematoma. Eu acho muito importante a gente colocar isso no podcast, porque é uma pergunta bem constante que a gente tem nas aulas, né? Sobre isso. É Sim. importante a gente deixar registrado. Alunos nossos, prestem atenção, hein? Vai falar besteira aí. É. Uma coisa super legal também é só falar reconstituição da toxina botulínica, a gente trabalhar com soro em temperatura ambiente ou soro gelado, porque por muito tempo eu sempre indiquei usar o soro gelado. E hoje a gente já sabe também na literatura aí vasta que o soro não influenciaria, porque a pele vai estar em temperatura. O meu hábito é de colocar com soro gelado, porque o soro já está ali na mesma temperatura da toxina, eu armazeno junto e eu já faço. Show. Vamos falar agora um pouquinho sobre os criadores aí, o que a gente tem desenvolvido aí no Instituto Goldskin. A gente sabe que o protocolo é desenvolvido aí com toxina botulínica. E a gente sabe que principalmente é pelo efeito não neuronal da toxina. Vamos falar um pouquinho sobre as novas abordagens, que é o que está muito à tona, toxina para depressão, toxina para oleosidade, toxina para estímulo de fibroblastos. Fala para mim um pouquinho. O Goldskin eu acho que é uma coisa que pega muito pra gente, né? Que a gente ama esse protocolo que a gente desenvolveu ali foi um tempo, tentando estudar, tentando entender, associar as técnicas para conseguir resolver o problema e tudo mais, que é o que as pessoas mais reclamam, que é essas ruguinhas embaixo dos olhos, que tanto incomoda. E aí a gente pensou, estudou junto, eu e o Felipe, foi bastante tempo aí pra gente conseguir lançar alguma coisa e entender alguma coisa disso, né? Bastante estudo, porque eu acho que o cirurgião dentista hoje está preparado para aplicar toxina e preenchimento. Ele esquece um pouco da pele, né? O odontólogo precisa entender um pouco mais da anatomia da pele, conseguir resolver os problemas, entender sobre aquilo, que com certeza vai ser um tratamento eficaz e que vai dar grandes resultados no consultório de vocês. O Goldskin, ele entra aí, né, nessa parte de gerenciamento de envelhecimento, de tratamento de pele, tratamento de manchas, elastose solar, e nesse tratamento a gente associa a toxina botulínica intradérmica, né? Então a gente utiliza ela no microagulhamento para poder fazer uma infusão aí dessa toxina e melhorar a qualidade dérmica. De que forma? A gente diminui a ação do miofibroblasto, então a gente tem uma melhor formação de colágeno junto com as outras terapias que a gente associa, e além disso a gente também coloca a toxina justamente para diminuir também a oleosidade da pele, porque ela tem ação
que diminui a oleosidade por conta da diminuição do músculo eretor do capilar. Então, ela ajuda a diminuir o sebo da pele. Então, a pele ela fica mais sedosa, fica uma pele com uma qualidade impecável, fica muito bom. Então, a toxina ela vem desse protocolo justamente para esses efeitos não neurológicos, que a gente tem observado um resultado incrível. A toxina cada vez mais, né, ela vem sendo estudada para isso. É algo importante para os profissionais atentarem que toxina nem sempre vai ser só intramuscular, né? Isso, exatamente. Nem sempre vai ser só isso. A gente precisa mudar esse pensamento, entender mais de pele. Eu acho que uma das propostas aí para frente é pele. Então, acho que vai crescer bastante, vai desenvolver bastante, e as pessoas precisam entender mais sobre pele, principalmente quem trabalha na harmonização. E a toxina, além disso, ela tem outras aplicações muito bacanas, né, que a gente tem visto nos estudos de queloides, por exemplo, né? Sim. Gerenciamento de melasma. Gerenciamento de melasma, ela ajuda a diminuir a ação do melanócito. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu acho muito promissor. E o que é legal é porque a gente começou a fazer toxina botulínica quando não tinha esses artigos sobre aplicação de forma não neuronal da toxina botulínica, e a gente já percebia uma movimentação, a gente já percebia que as pessoas que faziam uso de toxina botulínica há um grande tempo aí, tinha uma qualidade dérmica diferente das que não faziam. A gente percebia a melhoria de melasma na região da fronte já, muito, né? Isso é... questão de enxaqueca, quem faz uma vez não consegue ficar mais sem fazer essa aplicação. E agora sobre os queloides, né? Isso é muito interessante também. Muito bacana. Eu acho que a toxina ela está se mostrando cada vez mais versátil, né? Vamos falar. Ela tem utilizada em diversas áreas aí da harmonização e se mostrado muito, muito promissora. Eu acho que mas nós temos uma outra vertente também, que as pessoas agora, como a toxina já virou algo mais comum entre os profissionais, né, é o desprezo por ela, porque na verdade ela é o início de tudo, mas muitas vezes eu recebo os alunos e eles falam, mas eu já faço toxina, mas não é bem assim, né, existem técnicas diferentes, igual a Giovana falou, sempre tem que estar atualizando. Eu acho que um dos assuntos que tem mais artigos aí no PubMed é sobre toxina botulínica. Então, assim, a gente precisa estudar sobre aquilo, desenvolver, se atualizar e não achar que é só uma toxina botulínica, só fazer a toxina e pronto. Eu acho que o mecanismo de ação da toxina ela é muito extenso, é muito difícil de entender. E a previsibilidade da toxina também é difícil, né? Não é igual o preenchimento que você coloca ali 1 ml, você sabe o resultado que aquele 1 ml vai dar na maioria das vezes. A toxina, você faz a toxina planejando, mas você não sabe a dinâmica muscular, você não sabe o resultado efetivo que vai ter aquela toxina, você não sabe daqui quanto tempo que seu paciente vai ter que voltar, né? Ela é muito difícil a dose correta de você acertar. Então, eu acho que ela tem que ser muito, muito estudada. O profissional acha que é simples e, na verdade, ela é muito, muito complexa. Por isso, tem importância para a toxina. Não deixem a toxina de lado. E não só isso, a importância do paciente entender que se ele vai iniciar um tratamento de toxina botulínica, ele tem que ter recorrência com aquele profissional. Porque aquele profissional vai saber exatamente a dose, o músculo-alvo, onde ele vai atacar. Se o paciente vem no retorno, às vezes dá uma diferença ali entre uma sobrancelha e outra na primeira vez, mas aí na segunda vez o profissional já acerta. E cada vez mais a gente tem que frisar sobre um assunto muito polêmico, mas que para mim faz todo sentido, sobre retoque. Sim. Cara, não tem que fazer retoque de toxina botulínica. Só que nós, profissionais, não estamos passando essa visão para os nossos pacientes, como é que o paciente vai entender isso? Então, cada dia que passa, eu vejo... Por que fazer tanto retoque? O paciente colocou na cabeça dele que se ele fizer retoque, aquele procedimento vai durar mais. E ele tem que entender que tem muitos outros fatores para que aquela durabilidade tenha uma previsibilidade adequada. Com certeza. A gente sempre fala nem pra gente nem ficar indicando retoque, né? Nem falar, nem volte para o retoque, nem fala essa palavra. A gente pede vamos fazer seu retorno e vamos só avaliar. Não precisa ficar colocando produto no paciente para achar que ele está pagando aquilo ou não. Concordo, com certeza. Eu também acho. A gente evitar essa nomenclatura retoque, né? E utilizar toxina de boa qualidade, né?
Eu acho que a gente tem que... Um assunto polêmico. Um outro tópico aí, que a gente tem que utilizar boas toxinas, né? Uma técnica muito boa para evitar esse tipo de retorno na nossa clínica de paciente e manter com o mesmo profissional. Concordo 100%. Perfeito. Até mesmo o profissional vai saber a marca que ele usou, né? E tudo mais, isso é muito importante. E deixar o paciente ciente que a toxina é de 3 em 3 meses, no máximo 5 meses, vai ter que fazer. O acompanhamento do envelhecimento ele tem que ser contínuo. Mas eu acho que nesse sentido, os pacientes estão mais conscientes. Óbvio que não está durando tanto os procedimentos, mas eles estão mais cientes que eles precisam voltar e fazer. Não é nem o profissional, é mais os pacientes mesmo. Eles voltam, fazem, minha toxina de novo. Eles já estão mais cientes do procedimento. Sim. Vamos lá para polêmica, né? Medo de dispor? Eu amo dispor. Dispor, eu amo, assim, é uma toxina que eu adoro. Eu aprendi junto com você, a gente começou a usar junto. Assim, é uma toxina que eu só uso no meu consultório ela. Só que eu vejo, na verdade, até foi boa essa pergunta, medo de dispor. Eu acho que, na verdade, as pessoas não têm medo. Elas não sabem usar a toxina. Não sabem a diluição, ainda mais que ele tem todo um fator diferente. Então, acho que eles não têm medo. Acho que eles não sabem usar o produto. Mas é um excelente produto, de ótima qualidade. Eu indico demais, assim, eu gosto muito do Dispor. Eu também, eu tinha o medo de Dispor, né? Eu não usava o Dispor porque eu acho que eu não tinha tanta experiência. Isso, mas é o que eu falei, não é medo, né? É a falta de experiência. A falta de experiência, eu acho que por ser uma toxina menos comercializada, né? Eu acho que, assim, de mais difícil acesso para compra, por exemplo, eu acho que é uma toxina que dava um certo receio por conta do halo de ação dessa toxina, por conta das unidades serem diferentes das unidades americanas, né, que é Spaywood. Então, assim, eu acho que eu tinha esse medo e perdi com a minha prática clínica. Fui utilizando e estudando mais e perdi esse medo. Hoje é uma das minhas toxinas que eu mais utilizo, estou deixando de utilizar outras marcas, por conta do resultado que me garante, principalmente em termos de durabilidade, né? O que a gente percebe clinicamente, um efeito superior, né? Eu, na minha prática clínica, tenho gostado bastante. Tá vendo, Galderma? Patrocina nosso pod, hein? Agora vamos mudar, então. Na verdade, agora eu tenho certeza que quem está escutando está com essa dúvida. E você, doutora Giovana? Você acha que vale o custo-benefício? Hoje eu vou mudar. Eu vou entrevistar a Giovana. O Dispor, então, eu comecei a usar desde o mercado negro. Eu falo mercado negro porque a gente não podia, como cirurgião dentista, comprar Dispor. Sim. E eu comecei a comprar justamente porque eu percebia que tinha alguns profissionais, eu sempre seguia profissionais de fora, e eu percebia como eles usavam, né? E a gente começou. Você pega uma bula, lê na bula, principalmente, vê a recomendação da indústria de quanto que você pode reconstituir e você vai lapidando e acertando. Eu acho que o principal calcanhar ali de Aquiles do Dispor é você adequar a reconstituição que você faz habitualmente para as toxinas que você já utiliza para o Dispor. Mas, com certeza, eu também concordo com resultados mais previsíveis, que hoje é o principal que pega a gente no planejamento e no tratamento dos nossos pacientes. Inclusive, é aquilo que a gente conversou lá no primeiro podcast, né? Goldcast, que a gente falou sobre investir, né? Investir para receber. Ela é uma toxina mais cara, mas vale a pena. Acho que é necessário. Inclusive, quem não assistiu o primeiro episódio, volta lá para assistir o nosso primeiro episódio, hein? Show. Amém. E nossos alunos aprendem como que utiliza Dispor. Exato. E a gente ensina exatamente como que é feita essa conversão das unidades. Então, quem não fez nosso curso, pode vir aprender a usar Dispor. Continuando a nossa polêmica, por muito tempo eu acreditava que o Dispor ele tinha um halo de ação maior, por isso a gente precisava fazer menos pontos, enfim. A gente sabe que saiu uma publicação falando que o halo de ação ele não é dependente da reconstituição que você faz, da adição de soro que você faz, né? E sim da real quantidade de toxina que está sendo aplicada no músculo-alvo.
Na prática clínica de vocês percebem isso, essa diferença desse tipo de toxina para outras toxinas ou não? Agora, eu acho interessante quando vem eu e o Felipe aqui conversar, porque o Felipe é todo da parte científica, eu sou todo da parte prática. É um assunto polêmico para nós, o Felipe vai defender uma coisa, talvez eu defenda outra. Bom, na minha prática, eu acredito que ela tem uma autodispersão um pouco maior. Eu sinto isso na hora que a gente faz os pontos, assim. Eu sinto que ela trava um pouco mais. Eu sinto toda essa diferença de outra toxina. E aí, Felipe, o que você acha sobre a parte científica? Então, a parte científica, né, a literatura diz pra gente que depende da dose, não da quantidade de soro, né? E esse espalhamento da toxina, também que eles estudam espalhamento, difusão, migração, e tem um artigo muito interessante que fala exatamente isso. O título é Difusão, Migração e Espalhamento da Toxina, que são coisas completamente diferentes. E aí a literatura diz para nós que esse espalhamento da toxina, se a gente faz com mais ou menos soro, ele é maior, isso é diferente. Já o halo de difusão, ele vai depender diretamente da quantidade. Então, se você colocar 2 unidades numa com reconstituição seca e 2 unidades numa reconstituição molhada, o halo de difusão vai ser o mesmo, não vai mudar, vai mudar só a quantidade de soro. Então, eu acho... Assim, mas o que a gente percebe clinicamente? Eu também percebo. Vamos falar. Então eu vou... Clinicamente, que os alunos eles querem. Clinicamente, a gente percebe que uma reconstituição seca, por exemplo, tem um halo de difusão dessa toxina muito menor, muito mais baixo. E eu percebi em mim mesmo a durabilidade muito menor da toxina. Eu ia falar sobre isso também. Assim, a gente, óbvio, tem que ter muitos estudos, tem que estudar, mas a gente testou na gente, né? A gente fez em nós mesmos, então assim, a gente percebeu que a durabilidade é menor, o tempo para ela começar a fazer a ação também, assim, ela demorou muito, então eu vejo diferença na prática. Eu também percebo essa diferença, principalmente porque eu vi em mim a diferença e a durabilidade foi extremamente menor com a reconstituição seca e a reconstituição tradicional, a durabilidade é maior, o tempo de ação é menor, muito mais rápido, né? E a gente percebe uma diferença clinicamente, né? Certamente. Para você que está ouvindo, é super importante fazer essa diferenciação entre reconstituição e diluição. Então, reconstituição é o volume adequado, né, do soro que a gente vai acrescentar aí no pó para tornar um medicamento para ser aplicado. Depois de você ter feito essa aplicação, depois de você ter feito essa reconstituição, se você adicionar mais soro, aí sim você está fazendo a diluição. Tá? Isso é bem importante para quem está escutando o podcast entender. E com certeza na prática, Giovana, eu indico e falo reconstituição molhada. 2 para 1. Com certeza. Com né? certeza. Eu também. Eu também. Eu falo que seca. Eu falo que seca. Né? Não tem como a gente falar do outro. A gente faz a mesma coisa. Eu falo que tem 2 marcadores de iniciantes na ROF. Eu faço muita ROF. E 2, eu faço diluição seca. Putz, cara. É muito... Né? Mas eu acho importantíssimo esse assunto que a Giovana colocou de diluição e reconstituição. Acho que os profissionais precisam mudar a palavra diluição. A gente recebe muito essa pergunta, né? Mas como que dilui, professor? Não, é reconstituir. E eu corrijo ainda os alunos para eles tentarem melhorar. Mas é reconstituição. É porque você fala diluição do Botox na frente do paciente, o paciente já faz assim, ó. Ele tá diluindo meu produto, como assim? Aí ele tá usando soro em mim. Aí isso não pega legal na frente dos pacientes. Então, reconstituição, eu acho que a gente tem que usar esse termo correto. Ó, quem está assistindo o podcast já vai ter que trocar 2 vocabulários aí. Reconstituição e retorno. Exatamente. Não retoque e não fazer diluição. Só com isso você já pode cobrar mais aí. Exatamente. Com certeza. Gente, e mais um posicionamento que eu queria saber de Tá vocês. polêmica hoje, hein, Giovana? Pelo amor de Deus, gente. A gente quer causar, entendeu? Toxina e amamentação. Faz ou não faz? Eu faço. E já existem artigos, já tem estudos que falam sobre isso. Eu faço, eu só não faço em gestantes. Que óbvio que a gente já tem estudos sobre isso e tudo mais. Não tem Não, responde, você faz ou você não faz?
Eu faço, sim, Aham. toxina e preenchedor. Em gestante, não, pelo amor de Deus. É. Em lactantes, sim. Gestante, jamais. Não em puérpera, lactante. Não tá naquele período inicial. Isso, Aham. exato. Então, assim, em gestante, jamais, né, gente? Gestante a gente não faz absolutamente nenhum procedimento, né, de harmonização, porque são procedimentos eletivos, então não tem necessidade de fazer. Agora, para lactante, não vejo nenhum motivo para não fazer a toxina, até porque o que o Guilherme falou é verdade, tem estudos que mostram já que tem uma segurança ali, não passa para o leite materno, né? Tem até um site que vocês podem consultar sobre toxicidade para mãe e para o bebê, né? Se eu não me engano, chama lactância. Você pode discorrer lá, pode escrever toxina botulínica, que o risco é muito baixo, assim como o ácido hialurônico, né? Então, Toxina e Covid, Polêmico. polêmico. Então, a Covid ainda é um assunto muito novo, né? Mas a gente tem alguns estudos, uma literatura publicada que sugere aí a gente ter um intervalo entre o tempo de entre o quadro infeccioso, o quadro inflamatório de Covid e a realização de procedimentos. Então, o tempo sugerido a gente mede aí 15 dias, 2 semanas, para 15. poder realizar também. a toxina botulínica, né? Para não ter nenhum problema. Toxina eu já não vejo tanto problema, eu já acho que menos arriscado do que, por exemplo, preenchimento, né? De ácido. De ácido hialurônico, né? Eu acho que toxina, 15 dias, eu acho que Não, como é o eu consenso de especialistas, 15 dias e a gente segue isso, né? É igual você falou, né? É muito novo, né? Tá tendo muitos estudos, agora que a gente tá vendo reações. Eu recebo muita gente no consultório que fala: eu fiz toxina, peguei Covid, zero, voltei sem nada, assim. A gente fala por experiência própria, né? Depois que eu peguei Covid também, toxina saiu total. Mas eu vejo muita reclamação nesse sentido. Depois que pegou Covid, o tempo de duração, o quanto demora para pegar. Então, assim, nesse sentido eu vejo que está modificando muito. O vírus, né, está modificando o tempo todo, tem variantes e tudo mais. Mas é um assunto que ainda vai discorrer bastante. O que é importante a gente falar aqui é que não é só no quadro infeccioso do Covid, mas sim na vacina. Sim. Né? Então, mesmo se você tomou vacina, você tem que esperar e aguardar aí o gap de 15 dias antes ou 15 dias depois para que você venha fazer uma aplicação. E a gente está percebendo, sim, uma dificuldade aí na expressividade dos nossos pacientes, uma dificuldade aí na durabilidade. Eu já vi até mesmo um caso que o paciente foi aplicado 3 vezes e não teve nenhuma resposta primária. Então, você percebe que o paciente desenvolveu ali antigenicidade, a toxina botulínica, um quadro, tipo assim, perfeito e primário, tá? A gente tem que ficar atento nisso aí, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar os pacientes, né? E tomar esse cuidado, principalmente com as vacinas, né? Respeitar o tempo de 15 dias aí, antes de vacina e após. É a melhor recomendação, os 15 dias. Perfeito. E para finalizar, também tem quebrado aí muitos tabus, eu acho que também tem a ver com os nossos updates de toxina botulínica. Reconstituiu toxina. Quanto tempo você deixa armazenado na geladeira? Gente, esse podcast tá enriquecedor, gente. São Tem muitas todos. informações pra vocês, hein? Pelo amor de Deus. Aí vamos estudar, vamos renovar aí. Bom, vou deixar o Felipe falar porque ele adora passar essas informações. Mas eu uso esse tempo, essa data, esse tempo aí. Mas quanto tempo você acha, Felipe? Então, Luiz Felipe, eu tento no máximo seguir um protocolo aí que alguns fabricantes do tipo Botulíft até 1 semana, né? Show. Então, eu prefiro deixar minha toxina na geladeira no máximo 1 semana, para justamente evitar a contaminação dessa toxina, evitar ter melhores resultados, né? A gente tem alguns estudos que mostram pra gente que é seguro armazenar a toxina mais do que 1 semana, mas eu prefiro seguir no máximo 1 semana, estourando 2, só se for realmente muito necessário, para não ficar deixando essa toxina ali na geladeira, porque a gente não sabe ao certo exatamente, né, o que acontece. Então, se o fabricante recomenda, eu tento seguir o mais próximo daquilo. É o máximo aí que eu tento deixar a toxina armazenada depois de reconstituir, né? Até mesmo não reconstruir uma toxina de 200 unidades, faz uma menor. Isso, fazer uma menor.
Mas existem estudos que mostram um tempo maior, né? Mas Isso. eu também sigo mais ou menos essa média que você passou. Tem um estudo que mostra são 43 dias. 43 Não, eu tava esperando você falar do 43. Eu não lembro o número exato. Nossa. Mas 43 dias. Tem um estudo que 43. mostra 43 dias, mas, né, vai de cada profissional. Eu tento seguir Você pensa 7 dias. no máximo. Ou fazer igual você falou. São menos pacientes que estão marcados, então eu pego uma toxina menor. Também, 7 dias. Então. Eu vou de 15. Não, então vamos lá. Na prática clínica, quando eu fiz meu primeiro curso, falaram 15 dias, enfim. Eu tento, no máximo, 15 dias, só que a gente tem que avisar que toda vez que a gente faz uma reconstituição, que eu quebro a esterilidade daquele produto, eu já não tenho aquele produto estável como antes, né? Aí a gente estava lendo um paper antes de fazer o podcast até, que é o conceito da Allergan, e eles falam bem preciso lá, 43 dias, que você tem aí a atividade da toxina preservada, mas não sobre essa questão de esterilização, enfim, que a gente tenha... É o risco de contaminação, né? Exatamente. Bom, chegamos no consenso de 7. Então, eu achei que você ia falar dos 43, por isso que eu deixei você falar primeiro. Eu não deixo 43, né? Pelo amor de Deus. Então, eu só pra tento gente... deixar aí 7, no máximo 15. Isso. Só pra gente deixar finalizado aí, fazer um resumo rapidinho aí do nosso podcast. Então, toxina botulínica, com certeza, é o procedimento mais popular dentro do consultório, né? Da clínica. Deitar, fazer exercício, abaixar a cabeça. Gelo. Quanto tempo que a gente pode falar pro pessoal aí de casa? Olha, eu peço aí pros meus pacientes 30 minutos, no máximo. Porque assim, até eu terminar o procedimento são 15 minutos. Né? Então, ali já deu, eu peço pro paciente só aquele tempo ali de, talvez na recepção, 15 minutinhos, isso. 30 minutinhos já é suficiente. 1 hora, dependendo do paciente. Se o paciente não for respeitar, você, fica 1 hora. E não colocar gelo depois da aplicação. Não fazer nada, colocar deixa quietinho. Nem antes, nem depois da aplicação. Gelo. A gente prefere o T-Viber, né? Isso. Soro, ainda vamos continuar com o soro na mesma temperatura da toxina. Então já tá ali, né? A gente já armazena, não custa agora armazenar ali na geladeira, né? Exato. Aplicação em 15 dias antes ou 15 dias depois do paciente com Covid ou vacinado. Isso, 15 dias intervalo. Aplicação em lactantes, não em gestantes. Isso, só lactantes. Certo? Toxina Dispor top. Eu somos Team Galderma. Só para reforçar, um oferecimento Galderma. E tempo de armazenamento aí, no máximo 15. No máximo 15. No máximo 15. Eu acho que já é suficiente. Acho que os 43 dias é muito. Eu acho demais. Acho muito. Por mais que tá lá nos estudos, mas eu acho muito. Eu também. E para finalizar, toxina botulínica não resolve a vida, mas meia vida resolve. Não, acho que é um assunto muito importante. Com certeza a toxina resolve, mas ela não dá pra resolver tudo, gente. Exato. Não adianta chegar no paciente e falar, vou te prometer a vida com toxina botulínica. Não, é só meia vida. É meia vida. É meia vida. A outra meia vida é a Vocês precisam estudar o resto das coisas, que provavelmente você vai entender que não é só aquilo, né? É todo um contexto. Acho que é muito importante quando a gente passa os nossos cursos, né? Você não coloca toxina, preenchimento, a gente fala harmonização, orofacial, imersão e harmonização orofacial, porque é um conjunto, né? A gente explica isso nos nossos cursos. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez por vocês terem se disponibilizado a estar aqui com a gente. Foi muito proveitoso, foi de grande valor aí para todo mundo que está ouvindo, tenho certeza. E espero vocês no próximo podcast. Aguardem. Muito obrigada. Obrigado, Gi. Você é uma querida. Gi, eu que te agradeço. Assim, foi muito importante estar nesse podcast, porque eu amo sobre toxina botulínica. E realmente foi o que eu falei nesse podcast. Muito importante esse podcast, viu? Goldcast, gente, esqueça. Muito importante esse Goldcast, que vai falar sobre toxina. Vai ter várias dicas, eu de vocês. Dava importância para toxina, viu? Muito obrigado, Gi. Só para finalizar que eu esqueci, é hora de fazer um merchan de vocês. Como é que as pessoas encontram vocês na rede social? O meu é @Dr. Felipe Vitorino, dr. né? dr. Felipe Vitorino. O meu é @dr.guixavier.
Perfeito. Segue a gente lá no meu Instagram pessoal, @doutora.gpose, e no Instagram do Instituto, @Instituto Giovana Pose. Beleza? Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo, Obrigado, gente. Obrigado.